quando foi que tu decidiu ficar mais especializado? Porque hoje a tua especialidade é o quê? Explica pra gente e depois por que tu escolheu essa especialidade. Então, na verdade, assim, primeiro de tudo eu sou médico, depois cirurgião geral e depois cirurgião plástico, né? Mas hoje em dia, tanto a exigência do paciente quanto as preferências de cada profissional acabam te levando a se subespecializar em alguma área, né? É muito difícil tu acompanhar a evolução. Hoje em dia, a medicina evolui muito rápido, né? A gente estima que a cada 4 anos, mais ou menos 50% do conhecimento médico, ele se renova, né? Então, se tu não está em constante atualização, tu acaba ficando para trás. É verdade. Então, é muito difícil, mesmo dentro da cirurgia plástica, tu acompanhar toda a evolução que tem em todas as cirurgias, né? Então, desde o início, desde que eu me formei, eu já acompanhava um outro cirurgião que o carro-chefe dele era contorno corporal, era lipo, abdômen, mama. Então, eu sempre foquei mais nessa parte, né? Não que eu não faça outros procedimentos, mas se for colocar em volume de procedimentos, é o que eu mais faço ainda. É uma grande demanda, né? Tem uma grande demanda sim. disso. E tem algum mito sobre a lipo que tu já ouviu e que tu queira desmistificar? Eu acho que o principal e o que mais se fala é a questão de que a lipoaspiração emagrece, né? Isso é o mito número 1, né? A lipoaspiração, ela não serve para perda de peso, né? Que nem eu disse anteriormente. A lipoaspiração, ela serve para um refinamento de um paciente que já se cuida e que a gente chama que é a cereja do bolo, né? Aquele paciente que já pratica atividade física, tem um tônus muscular bom e que a gente vai realmente modelar o corpo do paciente, tirando aquelas gordurinhas que ele não consegue sozinho só na academia, né? E a lipo, então, se eu entendi direito, ela pode ser feita em qualquer região do corpo? Sim, na maioria das regiões onde tu tem gordura, né? Onde tu tem gordura. Quando se fala lipo, vem logo o abdômen, né, na cabeça, assim. Sim, que é o principal. Mas dá pra fazer no braço, dá pra fazer nas coxas. Hoje em dia se tem a cirurgia do lipedema, né? Que o lipedema é quando são aquelas mulheres que têm uma distribuição de gordura mais anômala, que ela é focada nas pernas. Então, aqui na nossa região, que tem muito descendente de alemão e italiano, tem muitas mulheres que têm lipedema, que é aquela paciente que, às vezes, ela é magra no tronco, né? Mas ela tem a perna e a coxa muito grossa, com muita gordura. Então, hoje em dia, se tem a cirurgia do lipedema, que a gente consegue lipoaspirar também até perto do tornozelo, na perna, né? Nossa! E dá um resultado bem interessante. Bah, que legal. Sempre que eu via lipoaspiração, eu imaginava só no... Por exemplo, eu tenho o braço que me incomoda, ainda quero fazer. Eu posso fazer. Sim, o braço é uma região que a gente faz bastante. A gente faz no braço, no antebraço não. Até porque o antebraço não é uma região que geralmente tenha gordura, né? E aqui tem muitas terminações nervosas, muitos vasos que são importantes, que vão para a mão. Já é mais perigoso. Então, aqui a gente não faz. Mas o braço é uma região que a gente faz bastante lipoaspiração, né? Bastante mulheres se incomodam com o tal do braço, né? E também é uma região que a lipoaspiração de definição fica muito legal, né? Porque hoje em dia, além da lipoaspiração, a gente sempre procura associar a enxertia de gordura, né? Então, a enxertia de gordura, ela serve para melhorar o volume, né? E as células de gordura, ela tem uma função de regeneração também. Então, elas conseguem regenerar o músculo, né? Então, a gente consegue definir muito mais região de deltoide, tríceps, bíceps, tanto com a lipoaspiração quanto associando a lipoenxertia. Mas aí, nessa mesma cirurgia, tira a gordura e repõe nos pontos específicos. Isso, exatamente. Que legal. Não sabia que dava pra fazer isso. Dificilmente a gente bota a gordura fora, né? Dá para reaproveitar ela em locais que o paciente quer aumentar o volume, né? Mas aí, se aquela pessoa, com o tempo, passar por um processo de emagrecimento muito forte... Então, a célula de gordura, como ela é 100% compatível com o organismo da pessoa, ela vai se comportar exatamente como as células de gordura das outras regiões do corpo, né? Se a pessoa engordar, essa célula ela vai aumentar. Se ela emagrecer, ela vai diminuir, né? A região que a gente mais enxerta, com certeza, é o glúteo, né? Sim. Que é a mais famosa. Tem uma questão interessante também que a gente... É um pouco imprevisível a quantidade de gordura que vai ficar numa lipoenxertia, né? Porque o organismo, a gente sabe que ele reabsorve
aquele enxerto que a gente colocou, mas na média ele reabsorve entre 20% e 30% da gordura que a gente colocou. Então, se a gente colocar, por exemplo, 100 ml de gordura naquele glúteo, a gente sabe que o que vai ficar é em torno de 70 ml. Então, a gente sempre coloca um pouquinho a mais, porque já prevendo essa reabsorção. Mas depois, assim, depois de, em geral, 30, 40 dias no máximo, o que era para ser reabsorvido já foi, e aquela gordura que ficou, ela vai permanecer ali para sempre. A não ser que tu faça uma lipoaspiração para tirar depois. E essa célula vai se comportar como qualquer outra célula de gordura. Se a pessoa engordar, ela vai aumentar. Se a pessoa emagrecer, ela vai diminuir.